Igreja, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor os irmãos da nossa mídia, glória a Deus, louvado seja Deus, porque esses irmãos estão aí trabalhando. Até falei para ela, olha que criativo, né? Hoje nós estamos no quarto dia, ele gravou isso esses dias para trás. Muito bom, irmãos, que todos estejam felizes em nosso meio, né? Que bom que você veio. A IBL, hoje de manhã até falei um pouco sobre isso na EBD, nós somos uma igreja acolhedora, irmãos. Eu, pelo menos, quando venho para cá, eu me sinto bem, me sinto acolhido, me sinto amado pela igreja, pelos irmãos. E até falei que quando eu entrei aqui a primeira vez nessa igreja, lá em 2019, eu me senti assim, acolhido, amado, e estou aqui até hoje, irmãos. E vou permanecer para a glória de Deus, né? Só se um dia, quem sabe, o Senhor nos levar para outra cidade, né? Aí a gente tem que ir, mas enquanto eu estiver em Guajará-Mirim, nós vamos estar aqui juntos na IBL, amém? A IBL é uma igreja abençoada, e você faz parte da IBL, irmãos. Como o Leandro muito bem disse, na EBD de manhã nós falamos um pouco, né, da igreja, do reino de Deus, o que é o reino de Deus, o que é a igreja, e o que é a igreja universal, igreja local. Igreja local somos nós, igreja local é a igreja universal, perdão, a igreja universal é todas as igrejas, todos os salvos, todos os santos, né? Nós temos igrejas em vários locais do nosso mundo. Como o pastor Ednardo ministrou aqui no domingo, ele pegava um barco lá no Amazonas, navegava 7 dias, irmãos, para poder ir lá pregar a palavra numa comunidade, num povoado. Ontem eu fui pescar com o irmão Raimundo e eu já quase não aguentei, irmãos, um diazinho só no barco ali. Né? Imagine, irmãos, tomei umas ferroadas de abelha, né? Glória a Deus, né? Que bom. Imagine 7 dias, irmãos, dentro de um barco, né? Isso é ser igreja, isso é ser uma igreja missionária. E a nossa igreja também é uma igreja missionária, uma igreja que investe em missões. A nossa denominação batista, eu não me canso de dizer isso, é uma igreja, é uma denominação, a nossa convenção investe muito em missões. E que o Senhor abençoe a sua vida, você continue entendendo isso, que é importante nós investirmos em missões, investirmos em vidas, amém? Glória a Deus, irmãos. Como nós estamos aí na campanha do monte, nós vamos ter uma palavra rapidinha, não se preocupe, que já já você vai para casa para poder descansar e também se preparar para estar indo ao monte amanhã, amém? Obrigado, Leandro. O monte tem sido uma bênção, né? O clima já mudou umas 3 ou 4 vezes, é assim mesmo o monte, né? Então, como o irmão Leandro disse, se você não foi nenhum dia ainda, querido, é importante que você vá. É totalmente diferente, irmãos, quando nós estamos lá em cima, orando, é outra conversa, não tem como a gente nem explicar o que nós sentimos lá, mas é só você indo para você ver o que nós estamos falando, né? É muito importante que você esteja indo, nós estamos no 14º dia, ainda temos 36 dias, 37, né, que contamos com o dia final ali. Que conta essa em 37 não, irmão, 27, né? Calma aí, matemática nunca foi o meu forte, nunca foi o meu forte matemática, mas ainda restam 26 dias, né? Então estamos quase na metade, então prepare aí o seu kit monte, vá, e aproveitando a oportunidade também, irmãos, nós estamos em oração, né, nessa campanha, e a palavra que eu preparei nessa noite é também falando de oração. Nós estamos orando e vamos falar nessa noite de oração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós lermos aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Lá em Marcos capítulo 1, nós vamos ler do 35 ao 39, nós vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa que orava, irmão Raimundo, e orava muito, e nós precisamos seguir o exemplo que nós vamos falar nessa noite de Jesus, o nosso Salvador, o nosso mestre. Ele orava e orava muito, e por isso que eu e você precisamos seguir o exemplo de Jesus, amém? Vai achando aí, irmão. Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39. O tema da nossa mensagem você já viu aí, vamos ler o texto e depois nós olhamos ali para ver o tema. Marcos capítulo 35, aliás, Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: de madrugada, ou alguma versão vai dizer bem cedo, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou ali orando.
Simão e os seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Veja só, queridos, todo mundo queria ver Jesus, todo mundo procurando Jesus. E ele disse: olha, eu não tenho tempo agora, eu vim para pregar a palavra. Vamos já para outro povoado. Olha que interessante esse versículo. E o versículo 39 diz: então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amém? Mas o versículo que nós vamos usar nessa noite como base é o 35, irmãos. E levantando-se de manhã ou de madrugada muito cedo, fazendo ainda muito escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Feche seus olhos por uns segundos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque a IBL está aqui nesse local há 33 anos, Senhor. Há 33 anos, esse ano vamos fazer 34, se o Senhor assim nos permitir. E nós queremos nesse momento orarmos pela nossa igreja e agradecer ao Senhor, porque até aqui, Senhor, foi o Senhor quem sustentou e quem abençoou esta igreja. E nós queremos pedir nessa noite que o Senhor continue a abençoando, Pai. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos corações, para que possamos receber, Senhor, a Tua palavra nessa noite, para que possamos entender, Senhor. Abre os nossos corações, Pai, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite através da Sua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então o tema, irmãos, dessa mensagem de hoje, igual eu falei para vocês, vai ser breve, a Rayane vai projetar ali, é antes da multidão, a presença. A Rayane foi por ali. Então, nós vamos ver a importância, irmãos, da oração nessa noite. Eu gostaria que você, assim como eu, pegasse essa palavra e, de fato, meditasse mesmo. Meditasse nesse versículo durante essa semana, aproveitando que estamos em campanha no monte. Medite nesse versículo, ore esse versículo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Então, o nosso tema para a noite é esse: antes da multidão, a presença. De madrugada, como eu falei para vocês, de madrugada, irmãos. Então, da onde é que esses crentes tiram essas ideias de orar de madrugada? Da palavra de Deus, da Bíblia, do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui, a Bíblia nos fala que ele saiu de madrugada, ainda bem cedo, ainda escuro, talvez no horário que nós vamos ao monte, irmãos, às 4 da manhã. E ele levantou-se e saiu para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, nós vivemos hoje, na nossa atualidade, dias em que as pessoas, ou a maioria das pessoas, elas querem experimentar o quê? O poder de Deus. Existem muitas denominações ou muitos anúncios na internet, não vou nem falar de igrejas locais, mas vamos falar um pouquinho da internet, em que é lançadas campanhas de prosperidade financeira, de cura, de libertação. Eu não estou dizendo que está errado nem que está certo, mas eu estou falando que as pessoas, quando veem isso, meu Deus, poder de Deus é poder, eu quero estar no meio desse poder. E é importante o poder de Deus? Claro que é, irmãos. O poder do Espírito Santo? Claro que é, não estou dizendo que não é. Foi uma bênção. Em fevereiro nós tivemos aqui a campanha, a conferência da família. Nós trouxemos o nosso irmão Áquila, lá de Rio Branco, e também a sua esposa, a irmã Priscila. Foi uma bênção, não foi? Foi poder de Deus. Foi, irmãos, foi ótimo. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que nós não podemos focar somente nisso, ficar somente nisso. Nós precisamos orar também. Nós precisamos ter uma continuação da oração. Porque o pastor Áquila, ele foi embora já. Já passou o quê? Alguns meses. E aí nós vamos ter que esperar novamente ele voltar, para que nós tenhamos aqui uma conferência, um poder de Deus, oração e tal. Não, irmãos, nós temos que fazer isso todos os dias. Nós vemos e aprendemos que o Senhor Jesus orava todos os dias, irmãos. Todos os dias. E eu quero que você entenda nessa noite a importância de nós buscarmos a presença de Deus. Então, os dias que nós vivemos hoje, existem sim pessoas que estão muito preocupadas com o poder de Deus,
mas às vezes não têm essa mesma preocupação em querer buscar a presença de Deus. E como que eu e você buscamos a presença de Deus? Através da oração, através da leitura da palavra, mas principalmente, irmãos, através da oração. Você sabe muito bem, querido, que lá na nossa campanha do monte, na Serra dos Parecis, muitos milagres já foram realizados ali. Amém? Quem aqui já recebeu uma bênção de oração lá do monte? Eu já, porque eu sou o primeiro a levantar a mão, irmãos. Nós temos na nossa igreja também a campanha dos 12 dias. Nós tiramos 12 dias, os 12 primeiros dias, para orarmos aqui na igreja. Todo dia nós oramos. E eu também já fui abençoado por essa oração dos 12 dias. E muitos de vocês também já foram abençoados quando você tem o seu ato de fé, de escrever o seu pedido, de colocar lá na caixinha, e a igreja orar pelo seu pedido. As coisas acontecem, irmãos, porque a igreja está reunida orando. A igreja está reunida buscando a presença de Deus. Por isso que é importante, igual o Leandro falou, não, mas eu vou estar orando em casa. É claro que você também tem que orar em casa. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, ir ao monte, isso é um fato, não tem problema. E tem pessoas que estão fazendo o seguinte, está ficando a semana orando em casa, final de semana está orando no monte, e está tudo bem, irmãos, né? O importante é você não deixar de ir, é nós fazermos os 41 dias e nós não formos nem um dia, irmãos. Pelo menos um dia, 5 dias, não sei quantos dias você vai conseguir ir, mas vá orar. É importante que você vá. Amém? Pelo menos um dia, irmão, vá lá, faça esse esforço e busque a presença de Deus. O interessante também é que todos querem um milagre. Se você for ver, irmãos, todas as pessoas querem ser abençoadas, todas as pessoas querem milagres, mas poucas pessoas querem a madrugada. Poucas pessoas querem a oração. Poucas pessoas querem pagar um preço de dedicarem um tempo à oração, seja no monte, seja em casa, porque nós temos campanha, 2 campanhas por ano, 50 e poucos dias, nós oramos ali todos os dias em campanha, e aqui na igreja também, mas isso precisa acontecer também nos nossos lares, amém? Todos querem o resultado, mas poucos querem o secreto. Quando a palavra fala aqui, que nós lemos que Jesus saiu para o deserto, isso quer dizer que ele saiu para um local secreto, longe do barulho, longe de tudo, para orar diante do Senhor. E se você for ler todo o capítulo de Marcos, capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele começa esse capítulo realizando alguns milagres. Ele também realiza ali expulsando alguns demônios, ele também realiza ali algumas curas. Então ele realiza milagres, ele expulsa demônios, ele cura os enfermos, e a fama, a popularidade de Jesus vai crescendo cada vez mais. E o que eu quero te mostrar nessa noite também, que Jesus sim, era muito popular, era muito famoso, mas ele não se importava com isso, irmãos, ele se importava com a presença. Antes da multidão, nós precisamos ter a presença de Deus, amém? Está ali uma fotinha ali, simbolizando aquilo que nós estamos falando, ainda bem cedo o nosso mestre orando, irmãos. Então, o que Jesus fez logo em seguida desses milagres que ele fez? Curas, milagres, libertação de demônios. O que ele fez? Ele foi orar, irmãos, antes e depois. Jesus tinha uma vida de oração, e eu pergunto para você, ele precisava, irmãos? Ele e o Pai, ele e Deus, a Bíblia nos fala que são um só, mas por que então que Jesus fez isto? Para nos dar o exemplo, irmãos, para mostrar que nós precisamos fazer, porque se o nosso mestre fez, eu preciso fazer também. Ele foi orar logo em seguida. Os discípulos chegaram: Senhor, as pessoas estão te procurando, porque o nome dele estava ganhando notoriedade, estava crescendo. Ele disse: olha, vamos para o outro povoado, porque foi para isso que eu vim. Ele não estava preocupado com a multidão, não estava preocupado com a fama, ele estava preocupado em pregar o evangelho. Ele estava preocupado com a presença de Deus. Ele foi orar, irmãos, e eu repito, se Jesus, sendo filho de Deus, ele sentiu a necessidade de buscar ao Pai, quanto mais eu e você, meros mortais, né? Temos essa expressão aí na atualidade. Se Jesus fez, irmãos, nós precisamos fazer. Aliás, tudo que está aqui na palavra de Deus, nós precisamos fazer. E a oração é fundamental para a vida do cristão, para a vida do servo de Deus. Amém?
A oração é importante, irmãos. Olha um ponto interessante aqui dessa palavra: quem quer viver o sobrenatural precisa aprender a buscar o secreto. Porque tem pessoas que querem ter experiências com Deus, querem viver o sobrenatural. Mas para que isso aconteça, irmãos, primeiro você precisa orar em secreto. Primeiro você precisa ter uma vida de oração. Lá no versículo 34 do capítulo 1 de Marcos, disse isso: então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Disse isso lá. E o versículo 35, que eu queria que você gravasse esse versículo, irmãos. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi orar. Ele foi orar, irmãos. O que eu aprendo aqui nesse versículo, irmão? Jesus poderia estar cansado, porque ele era ser humano igual a nós. Jesus havia passado o dia todo anterior curando, pregando, expulsando demônios, e isso cansa. Ele passou o dia todo trabalhando, vamos trazer para esse contexto. Ele teve um dia intenso do seu ministério, mas ele se abdicou do seu sono, do seu descanso, para ir fazer o quê? De madrugada, orar, irmãos. Ele poderia ter descansado um pouquinho mais, ele poderia ter dormido mais para descansar, mas ele foi orar. E isso é um ensinamento para nós. Jesus poderia, irmãos, ter aproveitado aqui a sua popularidade, a sua fama. As pessoas queriam estar perto de Jesus a todo custo. E infelizmente tem pessoas que são assim. Nós falamos disso na escola dominical. As pessoas incham o seu ego, aí cresce a soberba, o orgulho. E não é isso para que nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para cumprir o ID de Jesus. Amém? Então Jesus, ele poderia ter aproveitado isso, visto que ele estava já bastante popular. Não, eu vou aqui conversar um pouco com as pessoas. Não, ele foi de madrugada orar. Ele continuou a pregar. Ele escolheu buscar o Pai em oração. Então que eu e você nessa noite possamos entender isso, a importância de nós buscarmos ao Senhor através da oração. O poder público de Jesus era sustentado, irmãos, pela comunhão que ele tinha com o Senhor Deus. Ele realizava muitos milagres, mas ele tinha essa comunhão com Deus através da oração, porque ele orava. Olha o que diz Mateus 6,6, vamos ver. Mateus 6,6 é um versículo muito conhecido, mas às vezes a gente se esquece, irmãos, e por isso que é importante nós lembrarmos a importância disso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Lembra que eu falei que às vezes nós esperamos a campanha do monte para orarmos? Acabou a campanha, não oro mais. Irmão, nós precisamos fazer isso todos os dias. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore, e o seu pai que está em secreto vai te responder, irmãos. Então isso é para fazer só na campanha do monte? Não, é para fazer todos os dias. Muitos querem uma vida espiritual muito forte, né? Querem estar preparados, mas poucos possuem uma vida ativa de oração, uma vida constante de oração. E nós precisamos, irmãos, ter essa vida constante da oração. Nunca, irmãos, que um altar público ou a sua vida pública fora da igreja vai ser maior do que o seu altar particular. Aquilo que você faz na sua casa em secreto com Deus vendo é muito mais importante daquilo que você vive fora. E tem muitas pessoas que estão preocupadas com lá fora e estão esquecendo de fazer o básico, de entrar no seu quarto e de ter uma vida de oração. Amém? A igreja vê o que nós fazemos no culto, irmãos. Nós estamos aqui, todo mundo está se vendo, mas aí na nossa casa, como é que está a nossa vida de oração? Nós precisamos nos preocupar com isso. Deus vê o que nós fazemos quando ninguém vê ou ninguém está olhando. É lá na sua casa, irmãos, é lá no seu quarto, é lá no seu momento de oração que você vai vencer as suas batalhas. Amém? A madrugada, irmãos, aqui que nós lemos, né, Jesus saiu de madrugada para orar. Ela revela aqui prioridades. De madrugada ainda bem escuro, o versículo 35 diz. Jesus, ele não orou quando sobrava tempo, irmãos.
Isso é um ensinamento. Nós nunca vamos ter tempo sobrando para orar. Se você tem, você me ajuda, porque eu não tenho. Eu vou esperar sobrar um tempo para mim orar. Eu vou esperar sobrar um tempinho para mim ler a palavra de Deus. Irmão, não tem. Se você tem esse tempo sobrando, livre, você me chama no final do culto para me ensinar como é que você faz, que eu quero aprender. Então Jesus também não tinha esse tempo, mas ele priorizou o seu tempo. Ele priorizou o quê? A madrugada, porque ele iria ter que fazer esse esforço. Ele fez da oração uma prioridade. E isso é um ensinamento para nós. A oração na nossa vida é uma prioridade? Quer ver uma coisa simples? Você come primeiro ou você ora primeiro? Você dorme primeiro ou você ora primeiro? Às vezes nem o básico nós fazemos, quando nós passamos a ter uma vida assim, que não se preocupa tanto com a oração. Então, irmãos, até as orações básicas, às vezes nós esquecemos de orarmos antes da comida, de orarmos antes de dormir, ou de orarmos ao acordar. E nós precisamos fazer isso, irmãos, orarmos em todo o tempo, porque Jeremias disse que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se eu e você estamos aqui é porque o Senhor permitiu, é porque as misericórdias dele são infinitas. E às vezes nem orar agradecendo nós oramos. Vamos mais, aquilo que é prioridade, irmãos, recebe o nosso melhor horário. Sabia disso? Vou dar um exemplo básico. O trabalho que nós temos e que eu tenho, que você tem, é prioridade? É uma prioridade o trabalho, porque se nós não trabalhar, nós não vamos comer, nós não vamos ter dinheiro. E nós fazemos o trabalho uma prioridade, e nós fazemos o melhor horário, para o trabalho lá. Então, aquilo que recebe a nossa prioridade, nós geralmente damos o melhor horário. E nós precisamos fazer isso também com a oração. Nós estamos priorizando a oração? Fica a reflexão. Nós encontramos tempo, irmãos, para muitas coisas. Se amanhã o meu chefe falar para mim assim, olha, você precisa levantar 4 horas e vir para Porto Velho que eu vou ter uma reunião. Certamente eu vou ter que ir. Mas às vezes para ir no monte eu não vou, irmão. Falando de mim, tá? E a gente precisa, irmãos, pensar um pouquinho nisso, amém? Nós encontramos tempos para as redes sociais, para as séries, para notícias, tem gente que ainda gosta, eu também gosto de às vezes parar um pouquinho ali e assistir um jornal de qualidade, porque tem muitos jornais que não prestam mais. A gente arruma tempo para conversar com os nossos amigos, com nossos vizinhos. Nós arrumamos tempo para tudo, talvez menos para orar. Mas Deus, irmãos, muitas vezes Ele recebe de nós apenas o que sobra. E Deus não quer a sua sobra, amém? Ele quer a sua prioridade, irmãos. Não ore somente quando sobra tempo. Não leia a palavra de Deus somente quando sobra tempo. Faça como prioridade. Comece o seu dia orando, comece o seu dia lendo a palavra. E aí você vai ver como que o seu dia vai andar da melhor forma possível. Quem busca a Deus em primeiro, demonstra quem realmente governa a sua vida. Nós lemos isso em Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que diz o restante? Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Eita, mídia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus. Marcos também vai nos ensinar aqui nesse versículo que o lugar deserto não é um lugar de solidão, é um lugar de encontro. Às vezes quando você está sozinho orando, não é que você está sozinho, isolado, não. Você está ali para encontrar o Senhor. Jesus, ele se distanciou das pessoas para encontrar o Pai, para conversar com o Pai. Então o lugar secreto, o deserto, não é um local secreto, isolado, é um local de encontro. Então quando nós fazemos isso, quando nós oramos, quando nós estamos sozinhos orando, nós estamos encontrando o Senhor Jesus. Principalmente quando nós fazemos o que o Senhor Jesus nos disse, orarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, ficarmos em secreto. E é tão bom, irmãos, fazer isso. Jesus se afastou do barulho para ouvir a voz do Pai. E lá no monte nós vemos muito isso, nós nos desconectamos da cidade, do barulho, dos carros, das motos. A gente até ouve de vez em quando lá um canto bonito dos pássaros, da natureza, e é tão bom orar assim. Então às vezes o local lá separado é para isso, irmãos, para nós encontrarmos ali com o Senhor e ouvirmos a voz do Pai. O mundo está cheio de ruídos, cheio de barulho,
E às vezes nós precisamos fazer isso. O mundo está cheio de preocupações, cheio de problemas, cheio de ansiedades, cheio de distrações. Eu falei esses dias sobre as distrações digitais. Está cada dia piorando mais. As distrações digitais, as redes sociais, as mídias sociais. Mas Deus continua falando, irmãos. Apesar do mundo ir de mal a pior, Deus continua falando. E falando aonde? Através da sua palavra. Amém? Deus continua falando. O problema não é Deus estar em silêncio, porque Ele continua falando. O problema é que nós estamos ocupados demais para ouvir a Deus. O problema é esse, que às vezes nós estamos ocupados demais para ouvir a Deus. Deus não fala mais comigo, mas eu estou tão ocupado que eu não dou nem lugar para Deus, irmãos. Então a gente precisa se preocupar. Olha o que diz Salmo 46, versículo 10. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes nós nos desesperamos por tantas coisas, mas a palavra de Deus fala: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Quem ora recebe direção, irmãos. Às vezes Deus nos leva ao deserto, ao local secreto, porque lá nós vamos ouvir a Ele com mais clareza. E aí sim, quem ora recebe a direção. O versículo 37, todos estavam procurando Jesus. Era a oportunidade perfeita, irmãos, para ele permanecer naquele lugar e aproveitar ali a popularidade dele. Mas ele não estava preocupado com a popularidade, nem com a sua fama. Mas observe a resposta de Jesus no versículo 38. Vamos para os povoados vizinhos, para que eu pregue ali também. Foi para isso que eu vim. Jesus veio para cumprir um propósito do Pai, e Ele cumpriu da forma mais precisa possível. A oração deu a direção para Jesus. Ele estava orando, as pessoas estavam procurando. Ele disse: não, eu vou para cá, porque foi para isso que eu vim. E às vezes nós precisamos orar, irmãos, para que nós mudemos a direção. Às vezes nós estamos caminhando para o lado errado, e nós vamos orar e Deus vai mostrar que não é para ir por ali. Então a oração, ela muda a direção, ela dá a direção certa. Você já fez alguma coisa sem orar e deu errado? Pois é, eu também. Não faço mais. Então toda coisa que eu vou fazer, irmãos, eu procuro orar, eu procuro compartilhar com a minha esposa, para nós orarmos juntos. E aí sim, Deus dá a direção do sim ou do não. Mas o problema é quando nós fazemos isso sem a direção de Deus, irmão, dá errado. Então a oração, ela sempre vai dar a direção. Ela deu a direção aqui para o Senhor Jesus. Então quem não ora, toma decisões pela emoção. Às vezes nós tomamos decisões pela emoção. Principalmente quem gosta de comprar, né? Compra uma coisa sem orar, sem ver se é da vontade de Deus, daqui a pouco não está mais usando, não está mais servindo e gastou o dinheiro à toa. Então, quem não ora, toma decisões pela emoção, e quem ora, toma decisões pela direção de Deus. Amém? Então, continue orando, irmãos, nas decisões que você precisa tomar. Eu não sei o que você precisa fazer essa semana, eu não sei quais as decisões que você vai ter que tomar, porque todos os dias nós tomamos decisões. Então, todos os dias nós precisamos orar, amém? Para que as nossas decisões sejam dirigidas pela vontade e pela direção de Deus. Nem toda oportunidade, irmãos, ela vem de Deus, sabia disso? Nem tudo que parece que é. Então, às vezes vai vir oportunidades para a gente, que nós vamos pensar: meu Deus, isso é uma oportunidade agora de eu fazer. Nem tudo é de Deus, irmãos. E como que nós vamos descobrir isso? Através da oração. Nem toda porta aberta é da vontade de Deus. E às vezes tem pessoas que ingressam no mercado de trabalho errado, faz uma coisa errada, achando que é oportunidade. Mas às vezes até as oportunidades que vêm, até as portas que se abrem, não são da vontade de Deus. Mas nós precisamos ver isso através do quê? Através da oração. Recebeu algo para fazer? Recebeu uma oportunidade? Alguma porta se abriu? Ore, irmãos, para que você possa discernir se é ou não da vontade de Deus. Porque nós entendemos na palavra de Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita, irmãos. Então a oração, ela nos ajuda a discernir o que é certo, o que é errado. E infelizmente tem pessoas que decidem erradamente, sem consultar a Deus. Então, consulte a Deus.
nas mínimas coisas que você vai fazer. E aí você vai ver que as coisas vão começar a dar certo na sua vida em nome de Jesus. Irmãos, e a maior necessidade hoje da igreja não é as atividades, os eventos. Isso é importante? Claro que é. Mas o que é mais importante para uma igreja é a presença de Deus. Amém? E nós só encontramos isso através da oração. Tem muitos irmãos aqui na nossa igreja que são abençoados, inclusive eu e você que está aqui me ouvindo. Nós somos abençoados. Mas você sabia que todo dia tem alguém orando por ti? Todo dia tem. Seja no monte, seja na oração das 5h30, 6h30, todo dia tem irmãos ali empenhados em orar pela sua vida. Ah, mas será que o irmão ora por mim? Ora, você não faz parte da igreja, da IBL? Nós não aprendemos que nós precisamos estar ligados ao corpo, à igreja? Então, se você faz parte, quando alguém está lá orando, Senhor, abençoa os irmãos e as irmãs da IBL, a oração é para você, então você está sendo abençoado. Amém? Então, faça parte da igreja, irmão. Venha para a oração, peça a oração, é muito importante. Então, a maior necessidade da igreja não é só as atividades, os eventos, mas a presença de Deus, e isso nós encontramos através da oração. Jesus, ele não começou o dia dele correndo para lá e para cá, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Ele começou o dia dele daquela forma que nós vemos na foto, ajoelhado, orando, buscando a direção do Pai. E os nossos dias, irmãos, têm sido cada dia mais corridos. Virou até uma fala popular, né? Você liga para a pessoa, manda uma mensagem, como é que tá, rapaz? Estou na correria doida. Virou já uma palavra comum, estou na correria. Você vai falar com alguém, com um amigo, estou na correria. Você fala com um parente, estou na correria. Meu Deus, todo mundo está na correria. Mas né? Os dias estão acelerados mesmo. E o que nós vamos fazer, irmãos, diante de tudo isso, diante dessa correria toda? É começar o dia orando, é começar o dia buscando a Deus, igual o nosso Mestre, o Senhor Jesus fez. De madrugada, bem cedo, ainda escuro, Jesus estava lá, orando. Amém? Glória a Deus. Nada, irmãos, substitui a presença de Deus. Nem um evento, nem uma programação, nem um congresso, nem essa estrutura bonita que nós temos, nem as tecnologias que nós temos, substitui a presença de Deus. E nós só vamos encontrar através da oração. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, que na Igreja Batista da Liberdade tem homens e mulheres apaixonados pela oração. Amém? Amém. Isso é só para você lembrar a importância, irmão. Não estou cobrando não para você orar. Eu sei que você ora, mas nós estamos declarando aqui a importância da oração. E o povo da IBL é um povo que ora. Amém? Nada substitui a presença de Deus. Nada substitui, irmãos. João 15, versículo 5 vai dizer isso. Sem mim nada podeis fazer. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em João 15, versículo 5, que sem Ele nada nós podemos fazer. Está aí o versículo, irmãos. Sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós somos mais do que vencedor. Uma igreja que ora pouco, irmãos, trabalha muito, mas produz pouco. A maior atividade da igreja que nós precisamos ter é sim a oração. Por isso que temos irmãos e irmãs empenhados em fazer isso. Uma igreja que ora muito, trabalha com a força de Deus. Então quer ver Deus agindo? Ore. Quer ver essa igreja continuar crescendo? Ore pela sua igreja, ore pela liderança da sua igreja, ore por todos os PGMs, ore por cada membro dessa igreja, ore para que Deus envie mais pessoas para cá. Tudo se faz, irmãos, através da oração. Terça-feira, Deus falou muito comigo aqui na terça-feira. Quem estava aqui terça? Amém. Quem pregou, você lembra? O irmão Gesiel, mais conhecido como Ded. E ele falou algo muito importante, irmãos. Por isso que eu comecei a pensar mais sobre oração. Ele disse que o mundo espiritual é real e você sabe disso. O mundo espiritual existe, mas ele falou um ponto muito importante, irmãos. Que o mundo espiritual já existia antes do mundo material. O espiritual antes da matéria, porque o Espírito de Deus já existia quando nada existia. Nós lemos em Gênesis isso, que a terra era vazia e sem forma. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. Então, o mundo espiritual, irmãos, ele existe. E o irmão Ded falou muito sobre isso, que eu estou falando também, sobre o poder da oração. A oração tem poder, irmãos. A oração muda vidas, muda futuro, muda situações. A oração, ela tira pessoas até do leito da morte e traz de volta para a vida. Você lembra do rei Ezequias que estava prestes a morrer? E o que ele fez? Senhor,
Eu não quero morrer agora, Senhor, eu preciso de mais um tempo. A oração de Ezequias todo mundo conhece, e o Senhor ouviu a sua oração e deu a ele mais quantos anos de vida? Mais 15 anos, irmãos. Então até a morte treme perante a oração. Então a oração é importante, irmãos. Então, para nós concluirmos nessa noite, entenda isso, que o capítulo aqui primeiro de Marcos, ele começa com milagres, com libertações, com cura, com multidões, mas o segredo de todo esse capítulo está no versículo 35. Porque antes da multidão houve o quê? Oração. Antes do poder de Jesus ser manifesto, houve a presença de Deus com ele. Antes dos milagres, houve comunhão. E eu pergunto para a amada igreja nessa noite, como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de oração? Você tem buscado a Deus apenas quando precisa? Ou de algo que tem desfrutado da presença dEle diariamente? Você desfruta da oração e da presença de Deus todos os dias? Ou você só busca Ele quando precisa? Quando fica enfermo, quando alguém da família fica enfermo, quando as coisas dão ruim no trabalho, nas finanças? Irmãos, desfrute da presença de Deus todos os dias. Faça isso através da oração. Amém? A igreja que dobra os seus joelhos, irmãos, verá Deus agir de forma extraordinária. Nós estamos onde estamos hoje, irmãos. A IBL está aqui, eu falei isso no início, porque é uma igreja que ora. Muitos milagres, irmãos, já aconteceram nessa igreja. 33 anos de história, não é para qualquer igreja, irmãos. Amém? Então, pense nisso nessa noite. Pense nisso, medite nisso. Que antes dos milagres, antes de tudo, Jesus estava orando. E se Ele fez isso, eu e você também precisamos fazer. Quem aprende a estar sozinho com Deus, nunca estará desesperado diante das dificuldades ou diante da humanidade. Amém? O louvor já está pronto aí, nós já podemos cantar para encerrar. Eu disse que ia ser rápido, irmãos, para que você possa ir para casa, descansar e quem sabe amanhã subir ao monte, né? Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção com o Ministério de Louvor e após nós vamos aqui fazer uma oração nessa noite. Amém?
Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, ensina-nos, Senhor, nessa noite a amar a Tua presença mais do que os Teus benefícios, Senhor. Que possamos ter mais do Senhor na nossa vida e menos de nós mesmos, assim como nós temos cantado, Senhor. Que possamos, Pai, ser uma igreja, sermos uma geração, Senhor, que Te busca a todos os momentos, de manhã, de madrugada, à noite. Que possamos, Deus, ser uma igreja apaixonada cada vez mais pela oração, Senhor. Que possamos orar no secreto, Pai, que no secreto nós possamos encontrar direção, Senhor. Que no secreto nós possamos encontrar força, que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor, Pai. Que possamos crescer a cada dia mais diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelos louvores que foram aqui entoados nessa noite, ó Pai. A Tua igreja está aqui nessa noite, Senhor. O Senhor sabe o que cada irmão, cada irmã, cada jovem que está aqui nessa noite precisa. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe a todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Abençoe, Pai, segundo as suas necessidades, mas que a sua vontade seja feita, Pai. Que o Senhor possa nos dar uma boa semana essa semana, Pai, que possamos realizar os nossos planos e propósitos, mas tudo, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós queremos mais uma vez te agradecermos pelo Monte 2026, por esses 14 dias, Pai, que nós estamos ali orando, que a Tua igreja está orando. Continue, Senhor, fortalecendo, dando ânimo, Pai, dando alegria aos Teus servos que estão ali subindo. E nós continuamos te pedindo, Pai, protege os irmãos e as irmãs, a todos que vão subir, e também proteja quando retornar na subida, na descida. Proteja aqueles familiares que vão ficar em casa, Pai. Guarda os irmãos e irmãs que estão dedicando o seu tempo, Pai, para estar subindo esse monte para orar. Guarda a todos nós, Pai, e todos os pedidos que estão sendo colocados aqui na igreja, lá naquela caixa de oração também, que possam ser realizados para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, Pai. Continue conosco, fique conosco, nos abençoe, Pai. Mais uma noite que possamos dormir bem, possamos descansar, e se o dia de amanhã nos pertencer, que possamos viver mais um dia para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.